você, o de mais fulano, mais ciclano. Tá. Quer dizer, você passa a conviver com ele, tá certo? É. E isso não é nem todo mundo adota, compreende a vantagem dessa parceria, né? Ok, me fala então das vantagens e como é que funciona essa parceria, tá certo? Porque de repente a gente convence alguns dos nossos telespectadores, tá certo, a adotar essa ideia também como conceito. Eu acho que isso é uma das maiores vantagens da Siri hospitalar. É esse pós-venda. A gente tem clientes aí há 11 anos que estão sempre com o mesmo sistema. Por que não trocam? Porque é bom, porque funciona muito bem. Porque a Siri hospitalar sempre está trazendo coisas novas. O primeiro módulo que nós fizemos não é igual a esse módulo que está no mercado hoje. O primeiro recipiente que nós fizemos também não é igual a esse recipiente que nós temos hoje. Então, a gente constantemente nós estamos atualizando a linha, modificando. Para quê? Para atender as exigências que vão surgindo. Então, isso é uma grande vantagem. Né? É aquela paixão por carro. Eu escolhi uma marca. Na verdade, o hospital acaba optando por um sistema. Siri hospitalar é um sistema. Os módulos não são só dirigidos aos nossos recipientes. Isso nunca aconteceu, mas se vier acontecer, o módulo ele é usável, sim, com outros sistemas e até porque tudo que é bom acaba sendo copiado, logo vão copiar, né, ou vão fazer alguma coisa similar. Então, vai ficar conosco realmente pelo... Bom, mas o que vale é o pioneirismo, tá certo? É o pioneirismo. Vale... E a evolução, né? Sempre está evoluindo. Na verdade, a gente sempre costuma brincar internamente que quem copia sempre depende de quem cria. Né? Então, como a gente sempre está criando, então fica meio complicado para a concorrência copiar. Agora, do ponto de vista econômico-financeiro, é vantajoso para o hospital adotar isso como filosofia? Por exemplo, você tem hospitais com diferentes estruturas de custo, diferentes estruturas de cozinha, diferentes estruturas de serviço. Né? Você tem diferenciação na sua linha ou você tem uma linha padronizada? Como é que você trabalha? A linha padrão, Celso. A linha padrão, a gente só... as mudanças ou as diferenças são nos módulos. A gente tem módulos mais simples e módulos mais sofisticados. No prato, a gente chegou no ideal, numa coisa perfeita, que tanto serve para o hospital público que nós temos, quanto ao melhor hospital do mercado que nós temos também. Então, assim, ele é muito... São só os processos que são mudados, que é a orientação que a gente sempre está perto aí para estar orientando como é que se faz isso. Ok, eu acho interessante porque dentro dessa filosofia, o que mais assim, motivou o convite, inclusive, para você estar conosco aqui, essa ideia de que você raciocina como um processo, né? Que você tem uma tecnologia, quer dizer, não é aquela coisa de, bom, eu vendo prato térmico. Não. Quer dizer, o prato térmico, ele está dentro de uma ideia de sistema. E isso se encaixa dentro da filosofia que você tem no hospital moderno. Que você tem a acreditação, por exemplo, né? Você deve ser um fator crítico nesse processo de acreditação hospitalar também, né? Sim, a gente contribui muito nesse processo, porque a gente consegue controlar processos, que é tudo que a acreditação quer. A acreditação ela preza muito por uma linha, né? Você tem que ter operações definidas. E a gente consegue operações definidas no nosso processo. E aí você consegue controlar a qualidade, porque você consegue o indicador. Isso. Né? Sabe, assim, uma coisa assim, um comparativo rápido, assim, você vê. Na verdade, quando você tem sistemas que não são de uso único, por exemplo, um prato com um cloche, ele vai ser lavado. Um prato com o quê? Com um cloche, perdão, com uma tampa, né? Tá. Okay. Que existe no mercado. Não, tá certo. Eu não sabia que era cloche o nome desse. Chama cloche. Na linha hoteleira chama-se cloche. Tá? Só que isso vai ser lavado. E quando você lava, você acaba desgastando o material. Então, olha aí de novo a preocupação com a hotelaria, a preocupação com a humanização. O recipiente único sempre vai ter a mesma característica. Nós temos um processo produtivo, isso não é mudado, isso é imexível. Lançou-se um produto, ele só melhora, ele nunca piora. O prato, você acaba perdendo as características. Você vai lavando, ele vai riscar, ele vai ficar meio embaçado. Então você diz um prato de cerâmica, um prato convencional. E o coche costuma ser plástico normalmente, um outro tipo de plástico, mas também plástico, que perde as características por causa da lavagem. Bom, agora, como é que você, então,
desenvolve, você cobre o Brasil inteiro, você distribui no Brasil inteiro, porque na medida que você tem um sistema, como é que você funciona para cobrir o mercado? Afinal de contas, nós temos telespectadores que estão assistindo em Rondônia, no Acre, no Uruguai também, tá certo? Cobrimos sim. A gente tem um projeto internacional, mas vai ser para ficar para 2009, mas o Brasil todo, a gente começou desde a hospitalar, com esse processo de atender o Brasil todo. A gente só não perdeu uma característica que a gente acha importante. Tudo é centralizado na central da Síria Hospitalar em São Paulo. Bom, o que é isso? Um cliente me ligou, como a gente acabou vai ter uma implantação em Belém do Pará, daqui 15 dias. A gente vai deslocar um profissional daqui, e esse profissional vai até lá, vai fazer o treinamento, tudo isso. Tudo é centralizado em São Paulo. A gente... E qual é o perfil desse treinamento? Quantos dias toma? Como é que funciona? Nós temos, na verdade, duas ações. A gente tem uma ação que é antes e depois. Então, o que seria o antes? Identificar o cliente. O cliente ligou, como você falou, poxa, eu gostei do sistema, eu queria conhecer. O que nós fazemos? Ele liga para que telefone mesmo? Liga no 6336-6600, Ok, 11 São Paulo. Então, quando houve essa ligação, né, a gente vai deslocar um profissional, que é aquela nutricionista que eu te falei, né, que é do nosso departamento de desenvolvimento estratégico. Ela vai conhecer o cliente. Conhecer o quê? As particularidades desse cliente. Então, vai identificar o que sistema ele usa hoje, porque há um impacto da mudança, a gente tem que prever isso. As particularidades, nós já tivemos situações onde o elevador era muito estreito, então o módulo não entrava. Poxa, a gente não pode ver isso depois que o carro está lá, a gente tem que ver isso antes. Então, todos esses dados são levantados. Então, isso seria um pré. Tá? Em cima desses dados, em posse desses dados, é proposto um teste. O que acontece nesse teste? Nós vamos fornecer todos os recipientes, o carro, né, ou o módulo de transporte adequado para aquele hospital, e a nutricionista vai acompanhar esse teste durante uma semana. Então, durante uma semana, vai ser feito um teste realista de como realmente se tivesse trocado todo o sistema do hospital. Inclusive, a gente fornece um formulário de pesquisa, onde é colhido toda a pesquisa junto ao paciente do que ele achou do sistema novo. Tá, e quanto tempo, qual é o escopo de tempo que leva todo esse processo? Todo o processo, na verdade, o antes é muito rápido, né? A gente vai conseguir identificar isso no máximo em um dia. Aí nós vamos entrar numa fila de testes, né? Vai depender do momento, mas também é muito rápido, a gente também tem bastante, tanto equipamentos quanto pessoal, também quanto fator humano, e o teste uma semana. Em 10 dias nós temos aí uma definição. Nova. No final, desculpa, só se eu claro, por favor, falar, claro. Depois desse teste, essa mesma profissional que acompanhou esse teste, ela vai prestar um relatório técnico para o cliente, onde nós vamos apontar aí algumas coisas, alguns tópicos importantes, tá? Aonde realmente o sistema ajudou, quanto economizou de tempo, quanto se otimizou no processo. Tudo isso a gente acaba entregando para o cliente como em forma de relatório. Tá? Isso a gente costuma fazer no final dos relatórios também. Bom, desculpa, Alexandre, eu acabei te interrompendo naquele instante. Você estava falando da central em São Paulo aqui, tá certo? Ah, correto. E como você articula a gestão de todo o processo a partir de São Paulo? Tá. Então, tudo parte de São Paulo. Isso é uma postura nossa. A gente tem por convicção ou por estratégia sempre estar muito próximo ao cliente. Nós nunca queremos perder esse contato cliente-fornecedor. É uma coisa nossa que a gente não abre mão. Então, tudo, na verdade, o Hospital de Belém, mesmo a profissional que vai estar atendendo lá, quando ela voltar, ela vai sentar com a equipe e vai passar tudo que foi dito lá, tudo que foi feito lá. É uma constante troca de experiências e assim, de forma que esse cliente sempre vai estar amparado por qualquer um de nós da Síria Hospitalar. E assim, nessas experiências, quantos hospitais você já instalou o sistema, mais ou menos ao longo dessa... Nós temos hoje superior a 40 hospitais hoje.
Tá. E aí você, como é que você controla, digamos assim, a qualidade, se isso está continuando? Você tem visitação periódica? Sim. E o fornecimento é feito, como é que você, em termos de utilização, você falou que você tem um módulo, aí o hospital amplia, cria uma nova estrutura.